Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a doutora Amanda Almonzara e na aula de hoje vamos analisar a súmula vinculante prevista no artigo 103A da Constituição Federal. Muito bem, súmula vinculante foi um instituto previsto pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e tem previsão no artigo 103A da Constituição. Você deve estar se perguntando, professora, eu já sei, súmula vinculante é súmula. Não, súmula vinculante é diferente de súmula propriamente dita. Súmula nada mais é do que um enunciado de um tribunal que resume um entendimento adotado pela maioria daquele tribunal. Então, o tribunal, ele pode, por meio de sua maioria, decidir editar um enunciado que conte para as pessoas, que represente entendimentos adotados com relação a um determinado assunto. E é exatamente esse caráter informativo da súmula que diferencia a súmula comum da súmula vinculante. As súmulas, no geral, não obrigam os membros do Poder Judiciário a seguirem o que está disciplinado naquele enunciado. Esse é o fator indispensável que diferencia as súmulas da súmula vinculante. É exatamente o caráter vinculativo deste instituto do artigo 103A que faz com que ele seja diferente das demais súmulas. Muito bem, então o que tem de diferente na súmula vinculante? A súmula vinculante, ela obriga que os demais membros do Poder Judiciário, que não sejam aqueles que efetivamente editaram esse enunciado, sigam o que ali está disciplinado, o que ali foi consagrado, decidido, pacificado. A gente vai ver quem que tem que seguir, é só de uma forma genérica que eu estou explicando a vocês. Então, cuidado, é um enunciado tratando de um tema jurídico que vai vincular, obrigar a todos que sigam aquele entendimento ali pacificado. Agora sim, vamos ver quem pode editar, quais são os requisitos e quem estará vinculado a esse enunciado que ganhou o nome de súmula vinculante. A súmula vinculante, no Brasil, ela somente pode ser editada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o único órgão que pode editar entendimentos vinculativos é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal pode editar essa súmula, que tem esse caráter vinculante de respeito obrigatório, seja por sua própria iniciativa ou seja por provocação. Então, pode o STF, por provocação ou de ofício, editar súmulas vinculantes. Então, o próprio Supremo tomou a iniciativa de ofício ou por provocação. Parêntese. Quem pode provocar o Supremo Tribunal Federal a editar uma súmula vinculante? Os mesmos que podem propor ações diretas de inconstitucionalidades. ADIM. E eles estão elencados no artigo 103 da Constituição. Então, os mesmos legitimados para propor ADIM podem também provocar o Supremo Tribunal Federal para fins de edição de uma súmula vinculante. O Supremo, então, ou por sua própria iniciativa, ou porque foi provocado, ele vai decidir se vai ou não aprovar a edição dessa súmula vinculante. A decisão, ela depende da aprovação de 2/3 dos membros do STF. Se eu tenho 11 ministros no STF, quantos devem concordar com a redação da súmula para que ela seja aprovada? 8 ministros. Então, vejam, 2/3 dos membros do STF, eles vão decidir pela aprovação da súmula vinculante. Essa edição
de uma súmula vinculante, ela vai decorrer de reiteradas decisões sobre uma matéria constitucional que, como é uma matéria recorrente, reiterada, justifica a pacificação do tema para fins de celeridade processual. A ideia mais ou menos é a seguinte: para que deixar que todos os processos desse tema que foram ingressados no país cheguem ao STF e tenham entendimentos diferentes, se quando chegar aqui, quando bater aqui, vai acabar sendo alterado? Como é um tema muito recorrente, que tem muita repercussão, seria eficiente, seria célere a edição desse dispositivo que já falasse, olha, não tem que chegar, não tem que demorar 8 anos, não tem que demorar 10 anos. Juiz, aí embaixo, em primeira instância, já decide assim. Vamos numa ideia de celeridade processual para aliviar o número de recursos que chegam ao Supremo nessa questão que é muito comum vincular o entendimento. Então, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, o Supremo Tribunal Federal, seja de ofício, seja por provocação, com quórum de 2/3 de seus membros, pode aprovar uma súmula vinculante, que a partir da sua publicação vai obrigar quem? Cuidado. Todos os órgãos do Poder Judiciário. Então, todos os órgãos do Judiciário, em qualquer instância que eu esteja falando, estão vinculados ao entendimento aprovado na súmula. Também está vinculada toda a administração pública, direta ou indireta, que não pode desrespeitar o entendimento que o Supremo pacificou neste enunciado. Então, a administração pública, seja direta ou indireta, seja em qualquer das esferas, federal, estadual, distrital ou municipal. Cuidado! A administração pública não é poder executivo. A administração pública é o Estado realizando função de gestão. O executivo de forma típica, mas os demais também de forma atípica. Qual é a pegadinha que o seu examinador na ordem pode fazer aqui no seu exame? O artigo 103A não vincula o poder legislativo. Cuidado! Aí você fala, professora, quer dizer que o poder legislativo não tem que observar a redação da súmula vinculante na sua atividade típica, como poder legislativo, não. Porque imagine o seguinte, tem lógica. Se o judiciário editasse uma súmula e impedisse o legislativo de editar uma lei daquele tema em sentido contrário, ele estaria impedindo o legislativo de exercer a sua atividade típica. Isso seria uma ingerência indevida e inconstitucional no outro poder. Então, isso significa que se o Supremo editou uma súmula, não impede o legislativo de alterar a redação da Constituição e que a súmula perca o objeto, mudando o entendimento da súmula. O que o legislativo não pode é nas suas atividades de gestão administrativas ir contra a súmula vinculante. Mas como atividade típica, o legislativo não se vincula ao entendimento explicitado e aprovado na súmula vinculante. O Supremo também pode rever a súmula e cancelar a súmula nos termos que vai estabelecer a lei da súmula vinculante. A súmula, portanto, ela vai ter por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas jurídicas. Quando há uma controvérsia, é relevante e o melhor é pacificar para fins de evitar uma grave insegurança jurídica e a multiplicação de recursos no judiciário, recomenda-se a edição de uma súmula vinculante. O próprio artigo 103A, parágrafo 2º, vai dizer que todos aqueles que podem propor ações diretas de inconstitucionalidade podem não só provocar o Supremo na edição de uma súmula vinculante, mas também podem propor a revisão e até o cancelamento desse enunciado. Muito bem. Outra questão importante acerca da súmula vinculante. A súmula, então, vincula
toda a estrutura do judiciário, bem como vincula também toda a administração pública, direta e indireta, em qualquer esfera, federal, estadual, distrital, municipal. Todavia, o que acontece caso uma súmula vinculante seja desrespeitada, descumprida? Muito bem, caso uma súmula vinculante não seja observada, cabe uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal. É o que nós chamamos de reclamação constitucional. Quem está vinculado à súmula? O judiciário e a administração pública. Então, vejam só. Se a administração pratica um ato contrário à súmula, praticou um ato administrativo. Se o judiciário tomou uma decisão contrária à súmula, ele proferiu uma decisão judicial. Então, ou do ato administrativo ou da decisão judicial que contraria a súmula vinculante, cabe uma reclamação constitucional ao Supremo, que foi aquele que editou a súmula. E o que o Supremo vai fazer? Muito bem, ele vai julgar esta reclamação para verificar se efetivamente esse ato administrativo desrespeita a súmula e se a decisão judicial também contraria a súmula. E caso julgue a reclamação procedente, o que o STF vai fazer? No caso de ato, ele anula o ato administrativo. No caso da decisão judicial, ele cassa a decisão judicial. Então, cuidado com a questão verbal. O ato administrativo contrário à súmula é anulado. A decisão judicial contrária à súmula é cassada. E aí o STF vai determinar que outra decisão judicial seja proferida nos termos do que estabelece a súmula ou sem a aplicação da súmula, vai depender do caso concreto, para fins de adequar o entendimento ao que o STF pacificou no enunciado. Então, cuidado! Se houver descumprimento da súmula vinculante, cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal, anulando o ato, cassando a decisão e, caso seja decisão judicial, determina que outra seja proferida, não no sentido que o foi, porque em desrespeito à súmula, mas sim, mesmo que seja de outra forma, mas desde que não descumpra ou desrespeite o entendimento consolidado na súmula vinculante. Cuidado, ok? Particularidades relativas à súmula vinculante são importantes para a prova da OAB. Claro que a gente falou que o que é mais importante, o que é fundamental, sistematizando a iniciativa, os pressupostos, deliberação, o alcance e efetivamente quais são os instrumentos de dar essa efetividade à súmula vinculante, possibilitando uma reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, curta e compartilhe. E eu convido você para assistir mais aulas de Direito Constitucional aqui comigo por este canal. Obrigada pela atenção e até o próximo encontro. Tchau, tchau!